Preparem-se para algo impactante, pois discutiremos as 5 coisas chocantes que acontecem no mundo invisível quando você se esquece de orar. Fiquem até o final, pois as revelações são surpreendentes. Número 1. Vulnerabilidade a ataques. A espinha dorsal de todo cristão é um relacionamento sólido com Deus. Entretanto, uma pesquisa revela que apenas 60% dos cristãos oram diariamente. Muitos cristãos cometem o erro de pensar que apenas algumas palavras de oração são suficientes para protegê-los dos ataques do inimigo. De modo que, levantamentos recentes mostram que a maioria dos cristãos oram por cerca de 5 minutos por dia. Satanás, com mais de 6.000 anos de experiência neste mundo, não pode ser derrotado por uma oração de 5 minutos. Não se pode ser um cristão de meio período ou morno, lutando contra um diabo em tempo integral. No livro de Apocalipse capítulo 3, lemos que: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras, frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor Jesus prefere que as pessoas sejam quentes ou que vivam em estado de total frieza, a viverem no disfarce da mornidão, a ponto de vomitá-los da sua boca. Sendo que morno significa, em sentido figurado, sem energia, frouxo, sem vivacidade. Número 2. Esquecimento da voz de Deus. Ao parar de orar, corremos o risco de esquecer a voz de Deus. A falta de comunicação diária pode resultar em sonhos divinos esquecidos e uma dificuldade crescente em diferenciar a voz de Deus ou do inimigo. Você pode imaginar alguém afirmando ser seu melhor amigo, mas nunca falar com você? Qualquer que fosse a amizade, certamente haveriam problemas. Da mesma forma, um relacionamento com Deus é enfraquecido e esgotado sem comunicação. A falta de oração é contrária a um bom relacionamento com nosso Senhor. O povo de Deus terá um desejo natural de se comunicar com o seu Senhor. No livro de Salmos, capítulo 5, verso 3, lemos que: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Os mandamentos bíblicos para orar são acompanhados de promessas maravilhosas, como o Salmo 145. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Número 3. Falha em momentos críticos. A maioria das pessoas tende a buscar a oração somente em situações de emergência. No entanto, a prevenção espiritual revela-se mais eficaz do que a cura. Compreender como as orações diárias fortalecem a resistência espiritual é crucial para enfrentar ataques do inimigo. As práticas constantes de oração funcionam como uma armadura espiritual, preparando-nos para lidar com adversidades de forma equilibrada e proativa. Esperar até o último minuto, por outro lado, pode resultar em danos irreparáveis. Assim como um exército se prepara para a batalha diariamente, a disciplina da oração cotidiana é fundamental para manter nossa posição espiritual e resistir aos embates do inimigo. Em Efésios capítulo 6, verso 11 e 18, diz: Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A metáfora da armadura de Deus destaca a necessidade de nos revestirmos espiritualmente para resistir aos assaltos do maligno. Esteja pronto para a guerra espiritual, não apenas em momentos críticos, mas cultivando uma prática constante de comunicação com o divino. Número 4. Facilidade em cair no pecado. O vazio deixado pela ausência de oração cria uma brecha suscetível a influências negativas, e é crucial examinar como a falta de comunicação constante com Deus pode resultar uma queda no pecado. Poderíamos observar as ações de Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, como um tipo de falta de oração. Eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal e estão bem envergonhados para falar com o Senhor, quando ele vem buscá-los no jardim.
mostrando que, no momento em que a comunicação foi quebrada, quando deixaram de dialogar diariamente com seu Criador, abriram espaço para a tentação de pecar, ficando assim desconectados de Deus, sendo assim, a sua comunicação com Ele foi interrompida. Enfraquecimento do relacionamento com Deus. Finalmente, quando a oração não ocupa um lugar regular em sua rotina, o relacionamento com Deus começa a perder a vitalidade que o caracteriza. É essencial explorar como a ausência de momentos diários de oração pode, ao longo do tempo, conduzir a uma gradual distância do Senhor, culminando em uma perda progressiva do fervor espiritual. Assim como qualquer relacionamento humano, que requer investimento constante, a comunicação regular com Deus é a essência que mantém a chama do relacionamento espiritual acesa. Essa falta de oração ignora o dom da intercessão que Deus nos deu. Somos chamados a orar por nossos irmãos e irmãs em Cristo, no livro de Tiago capítulo 5, versos 15 e 16. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Paulo frequentemente solicitava as orações do povo de Deus em seu favor, encontrados em Efésios 6,19, Colossenses capítulo 4, verso 3, 1 de Tessalonicenses 5,25, e foi fiel em orar por eles descrito em Efésios 1,16 e Colossenses 1,9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O profeta Samuel via as orações em favor do povo de Israel como uma parte necessária do seu ministério. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Portanto, lembrem-se, a oração diária não é apenas uma prática religiosa, mas uma arma poderosa contra as forças espirituais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Deixe seu comentário abaixo sobre suas experiências com a oração. Até a próxima e que Deus os abençoe.